Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje, você já viu aí no título, consiste em um amplificador transistorizado para áudio implementado em par diferencial, um projeto muito interessante de eletrônica analógica, que eu diria que é apenas uma palhinha do que vai ser o nosso curso de áudio e amplificadores Hotmart. Eu sei que tem muita gente ansiosa por este curso, então já logo no início da aula eu adianto para você. Estamos trabalhando bastante neste curso, está ficando sensacional, já se prepare para investir neste conhecimento top. Pretendemos lançar ainda no primeiro semestre de 2020, então fique sempre ligado no canal e em nossas redes para não perder este lançamento. No vídeo de hoje, um amplificador que você pode montar hoje, pois utiliza componentes discretos, de fácil aquisição, de baixo custo e você vai entender totalmente o circuito. Muito interessante a aula, acompanhe na íntegra, tem aquela explicação teórica bem bacana que você já está acostumado e depois aqueles testes práticos de bancada sensacionais. Já deixe like no vídeo se gosta desse tipo de conteúdo e já comente aqui embaixo quais as expectativas para o curso de áudio e amplificadores WR Kits que vamos lançar pela Hotmart. Este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Precisa de um transformador toroidal para o seu projeto? Amplificadores, você sabe, né? Ficam sensacionais com aquele transformador toroidal, além de ser muito bonito de ver na fonte de alimentação. Então você solicita a cotação com a Toroid em toroid.com.br para o seu transformador sob medida, também indutores toroidais. Confira toroid.com.br, patrocinador aqui da Clássica de Sexta. Estão prontos para mais uma clássica épica de sexta no seu WR Kits Channel? Tem sexta, tem clássica. Me siga lá no Instagram também. E lembro você que os outros cursos Hotmart, os já disponíveis, estão aqui na descrição do vídeo. Let's get started! Que honra gravar uma clássica como esta, uma clássica de eletrônica analógica com circuito amplificador que você já está vendo completaço aí na tela. As clássicas de sexta reúnem os conhecimentos do WR Kits Channel, nossos cursos e séries, e o que é mais interessante é que podemos colocar tudo em prática, inclusive nos nossos cursos Hotmart, que eu não posso deixar de sugerir para você. Nós temos o curso do software Proteus, onde ensinamos uma simulação a nível profissional e o desenvolvimento de placas de circuito impresso. Então você que quer projetar amplificadores, é interessante dominar também o projeto de placas de circuito impresso. E lá no curso de Proteus, muitos alunos fazendo e tirando os seus projetos do papel. Inclusive me mandaram fotos aí, placas show de bola que nossos alunos têm feito. Então eu vou explicar este diagrama esquemático demais aqui para você. Tem muitas sacadas de eletrônica analógica que são de encher os olhos mesmo. Olha só, este aqui é um amplificador transistorizado totalmente discreto, só tem transistores, resistores e capacitores, que consiste em um par diferencial com espelho de corrente e vamos utilizá-lo para trafegar sinais de áudio. Então queremos amplificar um sinal de áudio com ele, você pode aproveitar inclusive como uma etapa de amplificador, sem problema algum, certo? Se você projetar um pré ou utilizar um pré com equalização, vai ter um sistema de som bem interessante já. Com outras adaptações que pretendemos ensinar de forma muito específica e detalhada no curso de áudio e amplificadores Hotmart, você vai dominar muito bem o assunto. Mas vamos à explicação do circuito. Nós temos aqui uma etapa de entrada feita com um par diferencial. Então eu aplico em um resistor de entrada aqui de 10K. Então 10.000 ohms a nossa entrada aqui do circuito que vai para a base de Q1. Observe que os transistores são os bipolares de junção de uso geral mesmo, BC547. O par diferencial ele foi um projeto inteligentíssimo, pois ele contornou o problema de excursão de baixas frequências dos sinais. Com ele conseguimos inclusive excursionar o nível DC. Se você não sabe, os amplificadores operacionais têm na sua entrada uma etapa com par diferencial. E a grande sacada é fazer com que o sinal AC que chega aqui na entrada enxergue
a nossa junção do transistor Q2 aqui do par, para podermos excursionar frequências baixíssimas, inclusive o nível DC a 0 Hz com estes caras aqui. Pois em um sistema convencional, emissor comum, por exemplo, nós não conseguiríamos excursionar frequências muito baixas, uma vez que para dar um ganho de tensão nós precisaríamos de capacitores de bypass, como já vimos em outras videoaulas aí, e não conseguiríamos fazer então um projeto que satisfaça a questão de trafegar esses sinais a baixíssimas frequências com um ganho de tensão adequado. Então, realmente foi uma sacada genial esta de colocarmos um transistor aqui, onde o sinal AC vai enxergar essa junção, e com isso conseguiremos excursionar estes sinais. Muito bem, nós precisamos de uma corrente aqui nos emissores para polarizar este par diferencial. Você pode utilizar um simples resistor para implementar esta corrente, mas aqui eu optei por projetar uma fonte de corrente a partir da técnica de espelho de corrente, utilizando mais dois BCs 547. Então nós temos um BC 547 ligado como diodo aqui, uma ligação típica para o espelho de corrente, e eu projeto esse espelho a partir do resistor R1. O resistor R1 vai provocar uma circulação de corrente aqui, que será refletida aqui em Q3. Por isso o conceito de espelho de corrente. Então a corrente de coletor de Q3 vai ser igual à corrente que circula por R1 aqui. E temos a polarização do nosso estágio com uma fonte de corrente constante. Temos ainda resistores de emissor aqui para compensar eventuais diferenças entre os transistores. No nosso espelho, o ideal é que os transistores sejam casados, mas é difícil de obtermos transistores com características elétricas muito próximas. Por isso, colocamos os resistores aí para fazer esta compensação. Então, nossa etapa de entrada é este par diferencial. Entramos com o sinal na base de Q1 e saímos no coletor. O sinal aqui defase em 180 graus. Este sinal aqui é aplicado em um segundo estágio com um PNP, o BC557, que é o complementar do 547, outro transistor bipolar de junção de uso geral. O emissor dele vai para um resistor de 100 ohms que vai para a alimentação do circuito. O nosso circuito é alimentado com mais e menos 12 volts, uma fonte simétrica de mais e menos 12 volts. Então este transistor driver envia o sinal da base para o coletor, eu defaso de novo em 180 graus. Por este motivo, este projeto específico aqui, nós vamos ver, inclusive na tela do osciloscópio, na parte prática, sinal de entrada excursionando ali. Vamos testar com uma senoide inicialmente, um sinal determinístico, e a saída vai estar em fase com o meu sinal de entrada. Diferentemente de um estágio com emissor comum, onde temos a defasagem de 180, pois aqui inverte no coletor de Q1 e inverte novamente no coletor de Q5. E aí nós temos o nosso sinal aplicado a um estágio classe AB. A ideia deste classe AB é justamente dar o ganho de corrente necessário para acionarmos uma carga de baixa impedância. Que carga é essa? Um alto-falante. Por isso, eu tenho aqui TIP 41, que é um NPN, com o TIP 42, que é um PNP, transistores de média potência, por assim dizer. Eles estão ligados, então, em mais e menos 12 volts. Nós temos, então, D1 e D2, que ligados em série formam uma fonte de tensão próxima de 1,4 volts para compensar a distorção de crossover. Quando trabalhamos em classe B, surge a distorção de crossover quando uma carga é conectada nas saídas, por isso nós temos a interrupção do sinal na excursão abaixo de 0,7 e acima de menos 0,7, com aquele típico corte no meu sinal. Isso é uma distorção que surge na minha saída. Eu compenso isso com a adição desta fonte de tensão com os diodos D1 e D2 aqui, polarizados por R11, este resistor. Por isso é um classe AB. Então eu consigo contornar o problema da distorção de crossover. Ainda,
Para compensar a divergência entre HFEs de Q6 e Q7, eu tenho os resistores de 4.7 ohms aqui, R12 e R13. Eu posso utilizar esses valores um pouco maiores, neste caso aqui. Normalmente você vê em amplificadores de maior potência aqueles resistores de valor bem baixo mesmo, 0,33 ou 0,47 ohms. E aí eles precisam ter uma dissipação de potência maior, 4, 5, 10 watts, por exemplo. Neste caso aqui, como é uma potência média apenas para acionar um pequeno alto-falante, podemos utilizar desta forma. E aí na minha saída eu tenho um resistor de 4.7 ohms e 3 watts. Estes 4.7 ohms acaba sendo a impedância, praticamente a impedância de saída do meu circuito amplificador, portanto eu posso acionar cargas como alto-falantes da ordem aí de 6, 8 ou até 16 ohms. É claro que em impedâncias maiores nós temos aí um pequeno desperdício de potência. Então um alto-falante que seria interessante para este circuito seria um alto-falante de 6 ou 8 ohms. Ele é conectado entre a saída e o GND aqui do circuito. Como sempre, capacitores de decoupling aqui nas tensões de alimentação, 100 nanofarad, pode utilizar cerâmico ou poliéster para atuarem como fontes de ação rápida, redução de ripple e outras características. Expliquei todo o conceito, todo o amplificador, mas falta ainda um detalhe importante desse circuito que foi implementado. Esta malha central que você vê aqui. Veja que nós pegamos o sinal de saída e aplicamos aqui e devolvemos para a base de Q2. Isso significa o quê? Nós temos uma malha de realimentação negativa no nosso circuito amplificador. E a realimentação negativa nos traz diversas vantagens. Por exemplo, eu aumento a minha banda passante do circuito amplificador, o que em algumas situações é interessante para uma fidelização, para eu reproduzir mais harmônicas do meu sinal em sinais mais complexos, por exemplo, em instrumentos musicais. Eu tenho diversas harmônicas que tendem ao infinito, que ainda que não escutemos, podem ser reproduzidas e trazer mais fidelidade ao sinal de áudio. E esta malha de realimentação nos dá essa principal característica. Além de estabilidade térmica dos componentes, ajuda bastante, eles não ficam tão sensíveis à variação térmica, o que é outra característica bem bacana. Para estabilização de frequência eu tenho esse capacitorzinho aqui de 10 picofarad, então um valor típico para este tipo de aplicação e que não afeta muito o slew rate do meu circuito amplificador aqui. Por fim eu tenho um trimpote para calibração, esse trimpote está ligado entre o mais e o menos 12 volts e eu aplico aqui na base mesmo de Q2 para fazer um ajuste fino de offset do sinal de saída. Então eu consigo zerar o offset calibrando esse trimpote aqui, compensando eventuais problemas de simetria do circuito. Eu ajusto certinho o meu sinal, isso vamos ver na prática inclusive, deixando o offset em 0, eu posso inclusive forçar a distorção do sinal de saída aumentando a amplitude de entrada e verificar qual dos semiciclos está ceifando primeiro. Supondo que ceife primeiro ali, surja a distorção no semiciclo positivo, eu ajusto o trimpote até obter a forma de onda simétrica, o semiciclo positivo e negativo, aumento mais um pouco a amplitude de entrada e verifico a distorção na saída, de modo que fique simétrica a questão do corte ali no semiciclo positivo com o negativo. Com isso eu verifico um offset o mais próximo de 0 possível. Então esta é a função deste trimpote aqui. O circuito foi explicado de forma relativamente rápida, tem bastante coisa para falar sobre este tipo de topologia, mas eu trouxe uma explicação teórica bem detalhada para você, espero que tenha entendido. Reassista a explicação caso tenha perdido algum detalhe ou não tenha entendido muito bem. Em caso de dúvidas você deixa o comentário, assinantes mais experientes podem te responder. Havendo tempo eu respondo para você. Toda a questão de equacionamento, projeto, isso tudo eu estou direcionando para o curso de áudio amplificadores.
Então, justamente, tem a galera que tem interesse em projetar os circuitos por conta própria. E aí, para não ficar muito extensa essas videoaulas aqui, eu estou procurando direcionar lá para o curso, pois atende esse nicho, essa galera aí que tem esse interesse. Mas temos alguns vídeos no canal, diversos por sinal, onde eu mostro, é claro, cálculos detalhados de circuitos amplificadores. Dê uma procurada aí se tem mais curiosidade. Mas repito, no curso lá da Hotmart terá um aprofundamento teórico muito interessante que ainda não foi visto, hein? Sério mesmo. Teoria é isso. Eu trago ainda para você o mesmo circuito aqui simulado no LT Spice. E como eu gosto de dizer, nós temos, é claro, o curso do LT Spice, básico e intermediário. Software gratuito para você simular os circuitos. A galera está gostando bastante também, nossos alunos lá na Hotmart, fazendo o curso de LT. Vamos primeiro simular aqui, fazer uma análise de transiente com você. Eu tenho o meu sinal determinístico aqui, 500 mV de amplitude. Eu tenho a minha saída aqui. Vou colocar uma cor vermelha para ficar mais evidente. Estou amplificando o meu sinal. Como a teoria prevê, eu tenho os sinais aqui em fase. O verde, quando eu tenho o semiciclo positivo aqui, a minha saída também está no semiciclo positivo, idem para o semiciclo negativo. Aqui eu posso verificar a frequência, resposta em frequência de saída. Nós temos aqui o nosso pico em 1 kHz e surge ali a minha harmônica em 2 kHz. Isso é normal, tá? E aqui eu tenho a próxima harmônica em 3 kHz. Só que eu chamo a atenção de você que eu tenho uma escala logarítmica aqui no eixo vertical. Portanto, o meu pico está em 0 dB. Deu um zoom aqui exagerado. Vamos corrigir aqui. O pico do meu sinal está próximo ali de 0 dB. E a minha primeira harmônica, que é a amplitude maior, depois a minha fundamental, está lá em, deixa eu ver aqui a medida certa, quase menos 60 dB. Então nós temos aí uma diferença de menos 60 dB. Isso é uma diferença gigantesca, certo? Não é uma escala linear, portanto uma escala logarítmica, ou seja, o nosso sinal está praticamente sem distorções e no domínio tempo conseguimos ver isso acontecendo aí de fato. Agora eu vou colocar uma frequência mais alta, por exemplo 500 kHz. Vamos ajustar aqui o tempo de simulação. Vamos colocar aí 500 microsegundos. Rodar aí. Aí está o nosso belíssimo sinal a 500 kHz. Então ele aparece com alguma distorção, certo? As frequências mais altas, porque ele perde um pouco da característica do meu sinal. Então surge uma distorção perceptível aí. Mas é uma faixa de frequência em que não vamos trabalhar, afinal estamos pensando em áudio, mas só a título de curiosidade eu estou simulando uma frequência mais alta aqui para você conferir. É interessante. Ainda eu quero fazer com você uma análise de resposta em frequência, que também é bem bacana de analisarmos aqui. Vamos rodar a nossa simulação, plotar o gráfico. Olha só a resposta em frequência. Eu vou até iniciar uma frequência bem baixa, por exemplo, 0.0001, rodar de novo. Reparem em uma coisa interessante aqui. Nos amplificadores convencionais, quando nós temos aí um pré-amplificador, onde eu tenho um amplificador em emissor comum, por exemplo, ou outras topologias do gênero, eu tenho uma resposta a passabanda em frequência. Lembram disso das outras videoaulas? Frequências aqui mais baixas, as frequências ali abaixo de 10 Hz já começa a atenuar, ou às vezes até abaixo de 20 Hz começa a atenuar. Neste caso específico, comecei aqui em 100 microhertz, como você pode ver, está lá a minha amplitude, ó, plena. Estão vendo?
o que comprova a nossa teoria do par diferencial excursionar as frequências quase ou absolutamente também em nível DC, que é o 0 Hz. Uma característica típica de amplificadores operacionais por sinal. Então está aqui a resposta em frequência, onde podemos verificar isso. Na prática eu vou também aplicar uma frequência baixíssima na entrada para você conferir. E aí nas altas frequências aqui nós temos uma resposta interessante. Veja que tem uma amplitude aqui, um ganho ocorrendo ainda próximo de 1 mega, e aí inicia a nossa atenuação, onde temos a queda ali do meu sinal. Considerando aí a magnitude média de 9.1, menos 3 seria 6.1, então o corte superior está ali em torno de 1.3 MHz, nosso circuito amplificador. Então é uma análise também possível para este simulador aqui. Como você viu, tem diversas análises. E nos cursos de LT Spice eu trago algumas análises bem detalhadas de circuitos amplificadores, também com muitas dicas para você lá. Recomendo. Lembro que os links estão todos na descrição. Explicação teórica, simulação, falta o quê? A prática de bancada. Venha comigo! Pensa em um setup que foi imaginado sob medida para uma aula de eletrônica analógica e amplificadores como esta. É esse que você vê aqui. Então, temos o nosso circuito amplificador aqui montado na protoboard. Eu já mostro ele mais de perto para você. E temos aqui os instrumentos que vamos utilizar. Eu vou alimentar com mais e menos 12 volts da fonte de bancada da BK Precision 9129B. Eu vou utilizar o gerador da Agilent 33120A para gerar os sinais pertinentes ao teste com os sinais determinísticos, as nossas senoides, e vamos testar o range de frequência deste circuito amplificador, todas as características que o par diferencial com uma realimentação negativa nos proporciona, serão vistas aqui na prática, na bancada, nos instrumentos. E tudo isso será analisado no osciloscópio Hameg, o HM407-2, um osciloscópio analógico digital. Osciloscópio lindo demais, que inclusive está disponível para venda. Você tem interesse nesse cara aqui? Veja o link aí da descrição. Preço sensacional, um osciloscópio de altíssimo nível, marca alemã, Hameg, sensacional. Vamos ver então as formas de onda nele. Tá aí a nossa montagem em protoboard. Como você pode observar, utilizei uma protoboard pequena e consegui colocar todos os componentes do circuito. Temos aqui o nosso par diferencial com dois BC547, o espelho de corrente com os mesmos transistores, os BC547, o nosso estágio intermediário com o PNP BC557, aqui o nosso conjunto para etapa de potência, o TIP 41 e TIP 42. Ali o nosso resistor de saída, que dá a impedância de 4.7 ohms, utilize um valor para 3 watts ou mais, eu recomendo de 3 para este caso aqui, e nós temos o nosso trimpote para ajuste de offset, caso o offset esteja desbalanceado, nós calibramos por este trimpote aqui. Os demais componentes, como você viu no esquemático. Fonte de bancada aqui configurada para mais e menos 12 volts, limite de corrente de 300 mA. Eu já vou liberar o circuito e temos aí a corrente de 19 mA na fonte positiva e 21 na fonte negativa. Já estou com um sinal aqui de 1 kHz, deixar 500 mV pico a pico no gerador. E vamos aplicar já na entrada do amplificador e já vemos um resultado na tela do osciloscópio. Olha que interessante. Tá aí o nosso sinal já. Canal 1 é a entrada, o canal 2 é a saída. Então, ajustando o zoom aqui, você vê que estamos de fato trafegando sinais pelo amplificador. Chama a atenção de você que o canal 1 está em 200 mV por divisão e o canal 2 está em 1 volt por divisão. Então vou posicionar aqui o canal 1 no centro da tela, canal 2 também.
E aí está a escala, ó. Vamos ajustar melhor, deixar em 500 mV o canal 1, 500 mV o canal 2. Tá aí então a resposta da saída. Observe que atuando no trim-pot aqui eu movimento o offset da minha forma de onda, ó. Então eu tenho um ajuste para calibrar o offset do meu sinal. Responde muito bem aqui, como você pode ver. Aumentando aqui a amplitude, vamos observar com qual amplitude se inicia a nossa distorção aqui no amplificador. 1 volt pico a pico, 2, 3, ajustando aqui os nossos canais. Aqui em 5 volts pico a pico já temos o início da distorção, bem perceptível aqui na saída. Então o semiciclo positivo começou a distorcer. Posso verificar aqui pelo offset, ó. Então posso calibrar desta forma também, para termos a distorção simétrica. Perceberam aí? Voltando aqui, 4 volts pico a pico, eu tenho a excursão completa do meu sinal. Estou aplicando um sinal de 1 kHz inicialmente. Vamos agora descer esta frequência. 100 Hz. Estamos vendo aí na tela. Vamos baixar mais um pouco aqui. Agora estou com a frequência de 1 Hz, galera. Vejam só que coisa mais interessante. Baixando mais um pouco. 500 mHz ou meio Hertz. E veja que conseguimos excursionar muito bem o sinal nesta frequência baixíssima já. 0,1 Hz. Então, estamos aproximando aí do nível DC e o amplificador funciona perfeitamente, como esperado. Então, é uma característica do par diferencial, como você deve saber, como estudamos também na parte teórica. Temos a condição de amplificar inclusive o nível DC, que é onde a frequência é igual a zero. Isso contorna muitos problemas de engenharia, essa questão de conseguirmos dar ganho em nível DC. Consigo baixar mais a frequência aí, ó, 10 mHz. A atualização no osciloscópio fica um pouco mais lenta, mas está aí, sinal excursionando perfeitamente. Interessante pra caramba isso. Agora vou colocar de novo um K. Frequência de 1 kHz. Vamos ajustar o zoom aqui do instrumento. Temos aí os nossos sinais. Agora eu vou aumentar esta frequência. Eu vou colocar aqui 100 kHz. Ajustar o zoom horizontal. Perceba que 100 kHz nós temos perfeitamente o sinal passando pelo amplificador, sem qualquer distorção. Vamos colocar agora 1 mega. Olha só, 1 MHz, galera. Muito interessante, não? 1 MHz, o nosso sinal apresenta um pouco de distorção aqui, mas ainda conseguimos excursionar. Agora vamos ver a questão da amplitude. Para isso eu vou fazer uma varredura aqui no gerador. Estou fazendo a varredura. Deixa eu observar aqui. Meu range de varredura está configurado para iniciar em 1 Hz
e terminar em 1 mega. Então vamos configurar aqui para terminar em 5 mega. Vamos varrer até 5 MHz. Estão vendo o que acontece, ó? Até 1 mega nós conseguimos excursionar com a amplitude conforme esperado. Acima disso nós temos aquela atenuação que vimos, inclusive, no simulador na parte teórica. O sinal tem uma leve amplitude, um leve ganho no sinal em frequências mais altas, lá próximas de 1 MHz, e aí depois atenua totalmente. Bem compatível com o circuito simulado no LT Spice. O ganho de tensão do circuito eu vou deixar para você estimar aí a partir desta imagem. Perceba que nós temos o canal 1 aqui, que está em 5 volts por divisão, e o canal 2 também agora em 5 volts por divisão. Eu deixo como exercício para você deixar o comentário aqui embaixo ou faça para você mesmo aí o cálculo do ganho de tensão prático deste circuito amplificador. Como vocês sabem, é a razão entre a saída, amplitude de saída e amplitude de entrada. Então faça o cálculo aí e comente aqui embaixo ou faça para você verificar qual é o ganho prático deste amplificador. E como já é de costume, vocês já sabem, o clássico mambo sempre é utilizado nos testes de circuitos amplificadores. Olha só a qualidade. Show de bola, né? Sinal bem limpo. Você vê o sinal de áudio na tela do osciloscópio também, bem interessante. Olha a qualidade do nosso sinal de áudio aí. Muito bacana. Repetindo aqui a música, ó. Então ficou uma qualidade bem boa. Como você sabe, o ganho de tensão não é muito alto deste circuito amplificador, mas você pode adicionar uma etapa de pré-amplificação, se ainda desejar, para amplificar os sinais previamente antes de aplicar ao par diferencial. Então você terá todas as características do par diferencial com um ganho de tensão a mais. Mas está aí o amplificador de áudio cumprindo o seu papel conforme previsto, reproduzindo a música em uma fidelidade muito boa, como podemos observar. Então é isso, galera, mais uma clássica de sexta no capricho para você, eletrônica analógica, circuitos amplificadores. Espero que tenha gostado, deixe seu like, deixe seu comentário e lembro você que é apenas uma palhinha do nosso curso de áudio amplificadores Hotmart. Terá muito conteúdo para você que quer aprender a projetar amplificadores, aprender mais sobre sons e alto-falantes, aprender também a fazer a manutenção de amplificadores. Tudo isso está previsto neste curso de áudio amplificadores WR Kits. Não perca! E esta foi mais uma clássica de sexta no capricho para você aqui no WR Kits Channel. E mais um detalhezinho, o consumo aqui com o alto-falante conectado, portanto com carga, não passou de 100 mA na fonte positiva e na fonte negativa. Então consumo bem baixo também do circuito amplificador. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta, mais um amplificador, mais conteúdo sobre eletrônica analógica. Não esqueça do like, lembre de compartilhar também nos grupos de Facebook para todos os interessados, também no grupo de WhatsApp, e acompanhe os nossos demais conteúdos aqui no canal, pois temos mais de 2.800 vídeos para você, entre cursos, séries, projetos e tutoriais. Isso é engenharia, uso intencional da ciência. Muito obrigado por assistir como sempre, me siga no Instagram, siga nossa fanpage no Facebook, nosso canal no Telegram e também me siga lá no Twitter, todos os links aqui na descrição. Tenham todos um ótimo final de semana, aquele abraço e até a próxima.